Seguinte, estudo de sinal. Primeiro eu vou te falar o que é estudo de sinal. Tá? Estudo de sinal de uma função, né? Função, normalmente a gente coloca f de x. E f de x é o y. Toda função você tem que pensar no eixo y e no eixo x. São sempre duas variáveis, né? Sim. Lá no cálculo 2 a gente trabalha com 3. Aí você tem tipo z, é um f de x, y. Aí aparece um outro eixo aqui, ó. Começa a ficar em 3 dimensões. Começa a ficar divertido. Mas não vamos aprofundar, não. Vamos voltar para cá. Eu fico viajando às vezes, mas vamos voltar. Uma coisa muito interessante, olha, y é igual a f de x. Porque às vezes aparece assim para você, olha, f de x é x mais 1. Aí, cadê o y? Se você não consegue ver onde está o y, já era, você não faz nada do exercício, velho. Entendeu? Então, anota se você quer passar em cálculo. Isso aqui é importante, ó. Muito aluno confunde. Y é o f de x. Então, se você tiver na dúvida aonde é que está o y, é só substituir o f de x por y. Porque o x, normalmente o x está bem claro. Olha. Onde que está o x? Se aparecer para você f de x é x mais 1, você vai entender como y é igual a x mais 1. Aí sua vida fica muito mais fácil. Tá? Função, a gente sempre lida com y e com x. Tranquilo. Você entendeu essa dica aí? Peguei. A maioria dos alunos que travam em função é porque não sabem identificar onde é que está o y. Estou falando sério. Então, assim, o estudo sinal, ele estuda o sinal de y. Ele não estuda o sinal de x. Isso é a base de tudo. Então, eu quero saber aonde o y é maior que zero. Ou seja, aonde o y é positivo. Eu quero saber aonde o y é nulo. Também chamado de raiz, né? Intercepto horizontal. E eu quero saber aonde que o y é menor que zero, ou seja, aonde que ele é negativo. Sempre que pedir estudo de sinal, eu quero saber 3 informações. O positivo, o negativo e o zero. Só que você tem que interpretar em y. Não importa o sinal do x aqui. Tudo bem? É sempre em y. E como eu já te falei, y também pode ser colocado como f de x. Então, né, da mesma forma, a gente pode interpretar. Eu quero saber aonde que f de x é positivo, aonde f de x é zero e aonde f de x é negativo. Tudo bem? Entendi. Essa que é a lógica. Y e f de x é sinônimo, é a mesma coisa. E também pode ser chamado de função, né? Aonde a função é positiva, é o f de x, é o y. Sempre que pedir estudo de sinal, você não pode falar, aqui ela é positiva, ou então aqui ela é negativa. Você tem que dar as 3 respostas, tá? O mais, o menos e o zero. São 3 respostas. Agora, se cair uma inequação para você, o que é uma inequação? Uma inequação é quando ele pede maior, maior igual, menor ou menor igual. Então, aí você vai colocar, tipo, só o positivo ou só o negativo. Mas se pedir o estudo de sinal, aí você tem que colocar as 3 informações. Tem que ser bem completo. Tranquilo? Tranquilo. E essa matéria é importante demais para você passar em cálculo. Sabe por quê? Uma das matérias no cálculo chama derivada. Aí você vai pegar... A derivada é uma outra função, tá? Você deriva, você chega numa função. Aí você tem que estudar o sinal dessa função. Então, você estuda o sinal da função derivada, aí você interpreta um monte de coisa. Ponto crítico, crescimento, se é máximo, se é mínimo. Então, o estudo de sinal é como se fosse um pré-requisito para você aprender limite derivada integral. Isso aqui é importante demais. Agora, você tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Não importa o sinal de x. Nesse caso aqui, ó, o y, ele é positivo. Como que você enxerga isso? Ó? O gráfico está acima do eixo x. Se o gráfico está acima do eixo x, olha só, o y de cada ponto desse do gráfico, ele é positivo, tá vendo? Correto. Consegue ver? Beleza. Então, um outro macete, tá? Você nunca mais errar estudo de sinal. O gráfico está acima do eixo x ou está abaixo? É isso que você tem que perguntar. Se ele estiver acima, o sinal é positivo. Se estiver abaixo, o sinal é negativo. Aí, em vez de pôr setinha, eu vou colocar sinal. Então, aqui é mais,
e aqui é menos. Fechou? Agora, olha que doideira. O X aqui, ele é positivo ou negativo nesse intervalo? É negativo. É negativo. Aí todo mundo trava. Como é que você pôs mais se o X é negativo? Entendeu? Não importa o sinal do X. Ó. Se você quer passar em cálculo, isso aqui tem que ficar bem claro. Não importa o sinal do X. Eu quero saber o sinal de Y. Tá? Mesmo que o X seja negativo, positivo, zero, tanto faz. Você vai olhar sempre o sinal de Y, ou o sinal da função. Ok? Ok. Fechou. Agora, por que a gente estuda sinal? Eu já falei um pouquinho sobre isso. Esse assunto é muito cobrado no cálculo. Você vai fazer análise de concavidade, análise de crescimento, achar o ponto crítico, ponto de inflexão, para você fazer cálculo de inequação. Cálculo de inequação, você vai colocar só o positivo ou só o negativo. O estudo sinal tem tudo, né? Tem o positivo, tem o negativo e tem o zero. Então, qualquer cálculo de inequação, você vai precisar de estudo sinal também. Aí, só para você ter uma ideia, se você pegar a função derivada, que é dada por esse símbolo aqui, tá? Quando você coloca linha, esse linha na função, isso quer dizer derivada da função. Então, você não sabe o que é derivada, mas você já sabe que quando aparece esse símbolo, é a derivada. Você já está aprendendo uma coisa. E quando tem duas linhas, aí é a derivada segunda. Então, é muito comum cair questões assim, ó. Encontre a derivada primeira e estude o sinal dela. Ou seja, você vai saber onde é mais, aonde é zero e aonde é negativo. Calcula a derivada segunda e faz o estudo sinal. Aonde é mais, aonde é zero, aonde é negativo. Isso aqui cai demais, cara. Mas cai demais. E aparecem umas funções complexas no cálculo. Tipo, não é só de primeiro grau ou só de segundo grau. Cai produto quociente, cai umas coisas muito loucas. Então, você tem que saber o método para você fazer o estudo sinal de forma rápida. Porque isso aqui é uma ferramenta. Fazer o estudo sinal é um dos pedaços do exercício. Se você ficar muito tempo para calcular o estudo sinal, não dá tempo de você fazer a prova. Entendeu? Tem que ser uma coisa rápida. É tipo a tabuada. Pô, 6 é 7, 42. Isso aí para a gente é natural. Né? Agora, imagina para o menino que estava aprendendo a somar. Pô, 6 mais 6, ele contava com a mão. Aí, do nada, 6 é 7, você tem que fazer 6 mais 6 mais 6 mais 6 mais... de cabeça. Pô, parece uma coisa impossível, né? Entendeu? A gente já está acostumado agora, mas quando a primeira vez que a gente vê, assusta. A primeira vez que você vê o estudo sinal, é difícil, né? Você tem vários métodos, tem o método quadro sinais, tem várias regrinhas. Só que aqui no cálculo, você tem que fazer isso rápido, com um monte de macete. Porque se você demorar muito tempo para calcular o estudo sinal, não dá tempo de você fazer o exercício. Beleza? Essa matéria é muito importante.